Olá, pessoal, bom dia. Então, hoje eu estou de volta para dar aula para vocês sobre evolução. Ela vai ser dividida em duas partes, em dois vídeos. Eu vou começar essa aula falando, então, compartilhando a tela com vocês e mostrando os slides que já estão disponíveis. Vamos lá. A gente vai falar primeiro de conceitos básicos de evolução, evolução e diversidade das espécies, né? Alguém poderia me dizer uma palavra só que definisse evolução? Pensa numa palavra. Se pudesse definir evolução em uma palavra. O que acontece muitas vezes, e principalmente nas áreas que não são da biologia, muitas pessoas, quando definem evolução, pensam em adaptação, seleção natural e às vezes pensam até na palavra progresso, né? Então, essas palavras, adaptação e seleção natural, estão relacionadas com evolução, mas elas não significam evolução. A palavra que mais propriamente define evolução é mudança. Mudança, tá certo? Qualquer mudança que aconteça em termos do organismo, vocês vão ver se essa mudança é hereditária, se ela é passada em próximas gerações, ela é uma mudança, ela é uma evolução, tá certo? Então, vejam bem, nem sempre toda mudança precisa ser um progresso, tá certo? Já começa por aí, por isso que eu não posso definir evolução como progresso. Primeiro, porque uma mudança para um indivíduo pode ser uma coisa boa, para o outro não pode ser boa. Para um momento pode ser bom, para o outro no momento não pode ser bom. O outro ponto é que quando fala assim, nós somos espécies mais, mais adaptadas que uma bactéria, ou com mais progresso do que uma bactéria. Não, não somos. A bactéria, ela é totalmente adaptada para o sistema dela. Nós somos para o nosso ambiente em que vivemos. Por quê? Nós e as bactérias temos um ancestral em comum. Então, aconteceu tanto de evolução e mudanças com a gente, quanto aconteceu com ela, da bactéria, do ancestral comum que nós temos. Então, ela está evoluindo há muito tempo como nós. Então, é muito importante que nessa aula a gente, então, coloque, tenha as definições corretas e isso fique na cabeça de vocês no final desse videozinho aqui. Então, vamos começar. Se a evolução é mudança, como que podem ocorrer essas mudanças? Que tipo de mecanismos, ou o que chamamos de forças evolutivas, podem então levar à evolução e à mudança? Então, são quatro elas. A primeira é a mutação. Claro, sem, você só tem a mudança no material genético, porque a mudança que a gente está falando aqui é que envolve o material genético e ele é herdável e isso vai ser passado para a próxima geração. Qualquer mudança que você tem no seu fenótipo durante a vida que não é passível de ser passado para a próxima geração, não interessa em termos de evolução, porque isso não vai ser passado para as próximas gerações. Então, vocês já viram em várias aulas, vários exemplos de mutação. Quais são esses exemplos? A gente tem aqui mudanças em termos de estrutura, o número de cromossomos, que vocês vão ver nas aulas, pode ser as aberrações cromossomos, mudança em termos de aneuploidias ou euploidias, aquisição de novos genes através de duplicação de um grupo, rearranjos de genes existentes, duplicações de genomas inteiros, como acontece em algumas espécies de plantas. Isso tudo é uma fonte, é uma mutação, uma fonte nova que pode gerar algum aspecto que vai trazer uma mudança para esse organismo que pode ser passada para as próximas gerações. Alteração na sequência de nucleotídeo, como vocês viram na aula, os genes são divididos, você tem o promotor, os introns, os exons, ou até mesmo regiões intergênicas, que são regiões importantes para um funcionamento do gene. Qualquer mutação que aconteça ali é uma mutação, como eu disse, a pontual. Outro mecanismo de mudança evolutiva,
força evolutiva é a migração. Isso ocorre porque quando a gente está falando de uma população e a gente tem uma série de alelos nessa população, se para o gene nesses alelos todos foram iguais, em termos dessa característica, esses indivíduos dessa população não tem como evoluir. Agora, se acontece uma mutação ou uma migração, temos uma fonte nova de variantes, de variedade, e isso então permite que, dado um certo ambiente, que aquela população possa, se aquela característica que for trazida para aquele alelo, ela trouxer um fenótipo diferente, então ela pode evoluir também e mudar. Vamos pensar aqui, nós temos muitos exemplos das populações humanas em termos de migração e que trouxe variabilidade e variedade de fenótipos, né, e de genótipos. A outra força evolutiva, talvez é uma força evolutiva que vocês nunca tenham imaginado ou não tenham pensado ou nem ouvido falar. Ela se chama deriva genética e eu já vou explicar ela depois. E, obviamente, a seleção natural, que vocês já ouviram falar. Então, na verdade, a seleção natural é uma das 4 forças evolutivas que são capazes de trazer mudanças para aquela população, permitem que aquela população mude ou que ela evolua. Bom, um exemplo aqui para vocês, em termos de uma mutação, né, conhecida, que gerou uma mudança evolutiva, do gene MYH16, que sintetiza uma proteína de cadeia pesada da miosina. Se a gente for ver as sequências dos primatas que não são humanos, elas são muito parecidas para uma determinada parte desse gene, são iguais. Ou seja, elas têm sequências de nucleotídeos que podem ser até um pouco diferentes, mas elas codificam o mesmo aminoácido para esse determinado exon 18. Quando a gente vai olhar esse gene em humanos, em diversas populações humanas, a gente vê que 2 nucleotídeos foram, né, deletados. E com isso, houve então a mudança em termos do que é sintetizado nessa proteína, daqui, a partir dessa mutação, para frente, porque são 2 nucleotídeos, como são 2 nucleotídeos, não são 3, isso vai mudar o quadro de leitura dessa proteína. E isso faz uma diferença enorme para termos humanos. Isso pode ser visto em termos de evolução por causa do crânio humano. Se você for ver, existe uma diferença significativa, né, no tipo do nosso crânio, no formato do crânio, quanto essa miosina é importante para os outros primatas em relação ao nosso. Veja que a estrutura do crânio é bem diferente e essa mutação que aconteceu, essa mudança da proteína faz uma diferença para o espaço onde ela está localizada no corpo humano. Miosina, como vocês sabem, importância em termos muscular. Bom, seguindo adiante, migração. O que a gente conhece da migração? A gente sabe que todas as populações, todos os animais, inclusive as populações humanas, elas são formadas em populações diferentes em várias localizações de diversos planetas, que podem, então, ter o que a gente chama de fluxo gênico, que é o fluxo de genes, de alelos, de haplótipos, de uma região para outra, de uma população para outra. E isso, sim, pode, então, trazer, se essas populações estavam isoladas e foram geradas mutações ao longo do tempo dela, elas, então, depois, através do processo de migração, podem levar, então, a mudanças evolutivas dentro de uma outra população com essa trazida de novos alelos para as populações. Bom, deriva genética. A melhor palavra que define essa outra força evolutiva seria o acaso, tá certo? A gente sabe que as populações são finitas e existem populações de animais que são muito pequenas, como, por exemplo, você acha que a população de bactérias tem o mesmo tamanho que a população humana? Não, populações de bactérias podem ser enormes. Populações de bactérias são muito maiores. O número de indivíduos que existe nessa população é muito maior, por exemplo, do que uma população de moscas, que é, por sua vez, muito maior do que uma população que existe de camundongo. Quando eu digo população, que ela está isolada, sem migração, né, sem fluxo gênico,
com uma outra população. Apesar de nós, hoje em dia, sermos 7 bilhões de pessoas, há muito pouco tempo atrás, não menos de 100 ou 200 ou 300 anos, nós não chegávamos às nossas populações mais do que 1 milhão de pessoas. E assim por diante. Vivíamos, então, há 10 mil anos atrás, em populações que no máximo chegavam a centenas. Então, são populações muito pequenas. Os primatas têm populações muito pequenas. E quando as populações são pequenas, existe o efeito do acaso. Na verdade, se eu tenho uma população de 10 indivíduos, eu tenho 50% do alelo A e 50% do alelo Azinho, como daria aqui, por exemplo, se eu tenho uma bolsa com 50, com 10, com 20 alelos, referente a 10 pessoas diploides. Cada cor daqui representa um alelo. Se eu começo a população aqui e eu sorteio aleatoriamente somente 10 ou 20 alelos daqui, se eu tenho reposição desses alelos, então vamos supor que eu tenha 20 bolinhas aqui. Se eu vou sortear aleatoriamente 20 bolinhas, mas com reposição, ou seja, colocando a bolinha que eu sorteio de novo, que isso representa a quantidade de gametas que a gente pode produzir, veja que não necessariamente eu vou sortear ao acaso a mesma frequência que eu tinha anteriormente. E isso é a deriva gênica, ao acaso. Então, alguns alelos podem mudar de frequência na população simplesmente ao acaso. Isso significa mudança evolutiva, porque se de repente, dos meus 20 bolinhas que eu vou sortear aqui, eu não sorteio nenhuma verde, o alelo verde vai simplesmente desaparecer dessa população. Então, existem muitas e muitas características nossas que elas evoluem, ou seja, que elas não chegam a se fixar numa população, que elas chegam a ser presentes em todas as pessoas daquela população, simplesmente ao acaso, porque o efeito da deriva gênica é muito grande em populações pequenas, principalmente quando a população reduz de tamanho, no efeito que a gente chama de gargalo, por exemplo, doenças grandes, guerras grandes, peste negra, reduziu muito a população e na hora dessa redução, se ela for aleatória para algum tipo de característica, aquela característica pode ter sido perdida. E isso é muito importante na diferenciação das nossas populações, que são conhecidas população africana, população asiática, população ameríndia, população caucasiana, europeia e assim por diante. Essas populações, elas vieram todas da África, mas em um momento elas migraram para outros lugares, se distanciaram e se mantiveram durante muito tempo distantes. E com isso, mutações aleatórias surgiram lá e muitas vezes podem ter sido fixadas, ou seja, podem ser espalhadas para a população inteira por seleção natural, mas muitas vezes por deriva. Então, certas variabilidades que a gente tem não necessariamente têm alguma função em relação à seleção natural. Elas simplesmente... Então, quando a gente vai olhar no nosso genoma, existem vários nucleotídeos que são diferentes de indivíduo para indivíduo, de população para população. E essa diferença, essa mudança que existe, não é só produto da seleção natural, é produto da mutação, é produto de migração e é produto, sim, também da deriva. Então, essa é uma outra força evolutiva. A quarta, que todo mundo conhece, é a seleção natural. Então, o Darwin, olhando, fazendo uma analogia com casos de seleção artificial com gado, com planta, ele viu que os melhoristas poderiam gerar mudanças extremas na forma do corpo de um animal. Então, ele viu que a variação, a escolha de animais para produção e o desenvolvimento de novas raças com aumento ou diminuição de uma certa característica. Então, com isso, ele fez um paralelo em termos do que ocorre naturalmente na natureza, que é a seleção natural, e hipotetizou a seleção natural, que todos nós conhecemos hoje em dia. Também deve levar a mudanças extremas ao longo do tempo. Então, a partir da variação do material genético variável, que é gerado por mutação e migração, a seleção ou a deriva podem agir, mas no caso a seleção, ela tem um ponto importante, é que aquela característica, aquela variação genética que é herdável, ela dá uma diferença em termos de sobrevivimento, crescimento e reprodução.
E aí, como esse indivíduo é capaz, porque ele sobrevive mais, cresce mais e reproduz mais, um dos três ou os três ao mesmo tempo, ter um número maior de descendentes daqueles mais adaptados em um particular ambiente. E com isso ele acaba, então, gerando mais indivíduos com aquele mesmo alelo dele. E é por isso que aquela característica se espalha na população. Bom, então quais são os requisitos para que aconteça a seleção natural? Tem que existir variação. Se todos somos iguais, o ambiente mudou, todos mesmo temos o mesmo tipo de adaptação. Não adianta, precisamos ter uma população que seja diferente. Se todos formos clones, a tendência da nossa população é sumir, porque não vai resistir a qualquer variação. Então, é preciso, por exemplo, aqui no caso, ter pelagem clara e pelagem escura desse camundongo. Existir reprodução diferencial, o que significa? Este indivíduo aqui que tem esse variante se reproduz menos do que esse indivíduo. Porque se todos forem diferentes, mas a reprodução não for a mesma, ou seja, eles geram a mesma quantidade de indivíduos, não vai mudar em nada essa quantidade dos alelos que existe, essa proporção dos alelos que disse, essa diferença que existe na população. Então, no caso, por exemplo, do nosso exemplinho aqui, o que acontece é que o gavião, obviamente, vai olhar e no meio claro ele vai ver mais fácil o rato de pelo preto. Então, por isso, como o camundongo de pelo branco sobrevive mais, ele também coloca mais filhos e vai passar essa característica para a próxima geração. E essa variação que dá a cor mais escura ou a mais clara, no termo do camundongo, ela tem que ser herdável, porque não adianta nada essa característica não ser herdável. E esses indivíduos não necessariamente põem indivíduos para a próxima geração do mesmo jeito que eles são. Então, existe variação, existe reprodução diferencial e a variação é herdável. E a outra coisa, então, como vocês viram, essas características são muito importantes para a seleção natural. Então, importante aqui é que a gente tire da cabeça interpretações incorretas de que evolução é progresso, tá? Como eu mostrei para vocês, evolução é mudança. Quando você tem mudança evolutiva dada pela deriva gênica, pelo acaso, isso não significa progresso nenhum, por exemplo. Seleção natural leva à perfeição, isso também não é uma frase que é correta, porque cada espécie é adaptada a um tipo de característica, um tipo de ambiente, e esses caminhos pelos quais as adaptações aconteceram, elas não sempre são perfeitas, depende do caminho, porque a evolução acontece em passos pequenos de cada vez. Um exemplo muito clássico dessa evolução não leva, a seleção natural não leva à perfeição, é o exemplo do vaso deferente masculino. Eu não sei se vocês já repararam que o vaso deferente é o vaso que liga. Eu posso trazer isso na aula de dúvida mais claramente para vocês. É o vaso que liga a bolsa escrotal ao pênis, uma coisa assim. E esse vaso, ele dá uma volta muito grande, sem necessidade nenhuma de ser dada no corpo do organismo. No entanto, isso acontece que nos outros primatas, onde você não tinha a separação, né, do escroto do resto do aparelho reprodutivo para baixo por causa de ambientes térmicos, o que aconteceu nesses outros indivíduos? Essa distância não era longa. Então, quando isso aconteceu, simplesmente houve uma necessidade de alongar esse vaso. Então, como o passo evolutivo dessa mudança da adaptação térmica, de tirar os lugares onde estão os espermatozoides de perto do corpo para diminuir a temperatura e aumentar a fertilidade, aconteceu depois dessa formação depois do que já havia formado o vaso deferente, então acabou se dando essa volta desnecessária. Então isso mostra como existem provas da natureza em de que aquele sistema que existe, ele não é o sistema mais perfeito possível. Ele é um sistema adaptado devido a vários caminhos que foram dados durante a evolução. E também não existe as populações precisam ou tentam ou querem evoluir. Essa frase, ela não é correta.
Por quê? Porque a população não quer nada. Surgem alelos através de mutação ou migração. Se esses alelos trazem adaptações e elas são herdáveis, e isso confere uma reprodução individual daquele indivíduo, aquele indivíduo coloca mais filhos e aquilo é passado com mais frequência para a próxima geração. Então, a população, a seleção natural e evolução não é uma entidade, tá certo? Ela não tem pensamento, não é algo que está direcionando para algum lugar. Às vezes, por uso de hábito da palavra, a gente fala desse jeito, mas não é isso que evolução e seleção natural é. Seleção natural é aleatória. Não, ela não é aleatória. É o que a gente chama, ela é determinista. Quem é aleatória é a deriva gênica, que acontece ao acaso. A seleção natural é, se um indivíduo é mais adaptado àquele ambiente, isso significa que se eu colocar as mesmas condições, os mesmos alelos, aquele alelo, então, vai aumentar de frequência na população sempre. Já a deriva, não. Num sorteio eu faço uma coisa, no outro sorteio eu faço outra, no outro sorteio eu faço outra. Então, aquela mesma situação em que eu tenho, eu posso fazer sorteio várias vezes e nem sempre a mesma situação acontecer. Tá certo? Então, com isso, eu termino essa parte da matéria e termino aqui a gravação.